é justamente sobre isso, sobre ter uma segunda chance. Irmão, isso aqui é muito sério. Nós estamos vivendo, e já está passando, e eu creio assim, que se não está passando, as pessoas estão aprendendo a conviver com ela, com a pandemia. Existem aqueles, irmãos, que ainda usam de desculpa da pandemia para não vir na igreja. Mas é o mesmo que vai para o mercado, para o salão, para a festa, para aniversário na casa de parente, trabalha, vai para cima, vai para baixo, viaja, volta, vai para a casa de um, vai para a casa do outro, e só quando se trata da igreja é que a pessoa pensa em estar se resguardando por causa da Covid-19. Meu irmão, eu não estou aqui te motivando a dizer, a acreditar que não existe esse perigo invisível, vamos dizer assim. Existe, ele está aí, todo cuidado ainda é pouco. Ou eu aprendo a servir a Deus em meio ao furacão, ou então, meu irmão, no teste final vou ser reprovado, como muitos já estão sendo reprovados hoje. São quase 2 anos de pandemia, e quase 2 anos alguns não vêm à igreja. Vai para tudo quanto é canto, mas o único lugar que não é propício estar é a igreja. Bom, eu acredito que essas pessoas, de certa forma, sabem o que estão fazendo. Então, nesse período de pandemia, eu também não posso negar que quem estava firme, quem está servindo a Deus, teve os seus momentos de fraqueza. Todos nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros. A gente peca, a gente tropeça. A Bíblia fala que é tão fato isso, que o varão que não tropeça sequer nas suas palavras, então é um varão perfeito. É um varão perfeito. Porque, sinceramente, irmão, tem hora que a gente fala pelos cotovelos. Fala ou não fala? Só de você não responder já está errado, né? A gente às vezes fala pelo cotovelo, às vezes na hora da ira, na hora da raiva, a gente fala coisa que não deveria ser assim. Porque uma coisa o Senhor já deixou claro: tudo que eu plantar eu vou colher, inclusive as palavras que eu semeio. A Bíblia fala que uma das coisas que vai ser prestado contas no grande juízo, no grande trono, diante do grande trono branco, é as palavras que saíram da nossa boca. E aí, meu irmão, não vem com desculpa: pastor, eu perdi a cabeça, foi na hora da raiva, eu estava chateado. Pois é, mas o nosso Deus deixou claro que ninguém é tentado acima do que pode suportar. Ou seja, se você fez, é porque você deu vazão para isso. Essa é a verdade. Então não vem com essa história, impensadamente. Não, foi calculado, às vezes até calculado a ponto de no final ainda depois se arrepender, calculado a ponto de no final depois ter aquela consciência: depois eu peço perdão, eu me lavo no sangue do Cordeiro, e aí está tudo bem, está tudo abençoado. Meu irmão, a conversa com Deus é bem diferente disso. Então a gente sabe que existem pessoas que erraram, que falharam, que tropeçaram, que escorregaram, que fizeram besteira, e com isso veio um sentimento de culpa tão grande, e Satanás nessa hora entrou com uma conversa de que não haveria mais recuperação para esta pessoa. Talvez o diabo injetou na mente dessa pessoa dizendo o seguinte: olha, está certo que Cristo perdoa, está certo que o sangue de Jesus purifica, está certo que Deus faz maravilhas, mas para você que é conhecedor, eu acredito que você foi longe demais. E claro, todo pecado tem sua consequência. Veio a frieza espiritual, a perda da vontade de orar, o desvio do que é importante. Espera aí, eu estou dando importância para as outras coisas, mas eu não estou priorizando o reino de Deus. O meu desejo de fazer as coisas para Deus estão minando, e por aí afora vai. Então o diabo injetou na cabeça dessas pessoas, ou implantou em seus corações, que já não tem mais esperança. Não tem como essa pessoa receber uma segunda chance, ou ela reverter esse quadro, o que é uma mentira. No Salmo 145, versículo 14, olha na tela, olha o que o Senhor Deus diz assim, ó: o Senhor sustenta a todos os que... Não, vocês... para o meu retorno aqui, deixa eu ver meu áudio lá. Para o meu retorno aqui, porque se não está tendo resposta de lá, não está tendo... Oi. Mas tão rápido aí. Oi. Ainda está o retorno. Solta. Oi. Aumenta lá na frente. Pastor, só vai me deixar surdo. Não, se você responder, você está ouvindo muito bem. Aí, agora tá bom.
Pronto, agora solta o retorno. Vamos lá. Oi, solta o retorno. Aí. Salmo 145, versículo 14. Diz assim, ó: o Senhor sustenta todos os que caem. Espera aí, é Ele que vai fazer esse trabalho. O nosso grande erro, irmão, é de esperar das pessoas. Meu irmão, você pode me ter como um pastor exemplar. Você pode me ter como um pastor abençoado. Você pode me ter como um pastor ungido, se é pelo menos isso que eu penso, que você pensa a meu respeito, né? Você pode ter todos esses ideais a meu respeito, mas eu não vou te sustentar até o fim. Eu não vou te manter de pé até o fim. Eu posso continuar me consagrando, eu posso continuar jejuando, eu posso colocar minha vida no altar, mas uma palavra que tem mexido comigo nesses dias é o de Amós. A Bíblia diz assim: poderão andar dois juntos se eles não estiverem de comum acordo? Porque senão seria muito fácil. Eu pagaria todo o preço, faria todo o sacrifício necessário, e você poderia ficar, como diz o ditado, de boa. Para que orar? Para que buscar? Para que jejuar? Para que se policiar? Para que filtrar a minha vida e fazer distinção, separação entre as obras de Deus e as obras do diabo, as obras que é filho da luz e as obras que são filhos das trevas? Para que eu não? Eu tenho um pastor que batalha por mim, e eu digo para você, irmão, e se eu pudesse fazer isso, eu ao menos tentaria. Eu pelo menos tentaria, pelo amor que um pastor tem pela vida das suas ovelhas, mas não é assim. Você pode ter todo esse pensamento. Nós temos o missionário R.R. Soares, irmão, que é um homem tão comprometido com o evangelho como missionário, mas não é ele que me sustenta, não é ele que vai me levar até o céu. Eu vou receber dele as palavras que vêm do Senhor, e são palavras de vida eterna, e eu é quem tenho que me manter de pé, é eu quem tenho que manter as minhas vestes brancas. Sou eu quem tenho que fazer por onde? Não, peraí, ele está orando por mim, está intercedendo por mim, está pagando um preço, toda virada de mês ele se consagra, toda virada de mês ele jejua 24 horas, intercede pela nossa vida, mas eu tenho que me manter de pé. Esse está sendo o grande erro. As pessoas estão depositando suas vidas, o que não é coisa, o que não é coisa sem valor. A Bíblia fala que a vida, ela é preciosa. A pessoa está confiando a pessoas: não, pastor, porque eu conheço uma irmã que ora, não, pastor, porque eu conheço um pastor que clama, não, pastor, porque eu conheço um missionário que faz. Irmão, para! Nós temos que entender: o Senhor, Salmo 145, versículo 14, olha só a primeira parte: o Senhor é que sustenta todos aqueles que de alguma forma, e levanta também todos aqueles que estão o quê? Abatidos. Sabe, pastor, eu fui levando, sabe, fui empurrando, achando que talvez comigo seria diferente, porque afinal de contas, eu já tive tanta sorte na vida, né, pastor? Ah, pastor, o senhor não é cristão para falar de sorte? Sou, por ser cristão que eu estou falando de sorte, porque a Bíblia fala que o tempo e a sorte pertencem a todo mundo. É assim que a Bíblia diz. Então talvez você fale: não, pastor, eu sou um camarada de sorte, sabe? Um pai de Deus, uma mãe de Deus, uma família de Deus, uns irmãos de Deus, encontrei pessoas de Deus, convivo no meio das pessoas de Deus, mas aí eu fui, sabe, me relaxando, eu fui empurrando, achando que isso não teria consequência, até que veio o abatimento, o esmorecimento. Não tem mais aquele ímpeto para orar, aquela força para buscar, aquela decisão de vir à igreja. Então tudo isso foi se esvanecendo. E aqui Deus está dizendo: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos aqueles que se encontram abatidos. Então Deus, Ele quer nos dar a segunda chance. Ele quer dar a você, Ele quer dar a mim a segunda chance. Mas uma pergunta que eu não deixei de me fazer é justamente essa: para que para você, o que seria uma segunda chance hoje? Para você, o que seria? Porque não adianta você ver a pessoa falhar, errar,
ela nem abriu a boca lhe pedindo a segunda chance, e você olha e fala assim: olha, eu vou te dar uma segunda chance, mas espera aí, essa pessoa não pediu. Então, se ela não pediu, ela não manifestou o desejo de querer uma segunda chance, é porque então essa pessoa não está decidida a fazer coisas que deveria fazer. Para quem quer uma segunda chance? Não, a pessoa que realmente quer uma segunda chance, ela chega e fala: olha, eu errei. Primeiro, começa mostrando os seus erros. Não vou aqui tapar o sol com a peneira. Fiz besteira, eu falei o que não devia, eu fiz o que na verdade uma pessoa como o perfil de Deus como eu tenho não deveria fazer. Eu não sei aonde eu estava com a cabeça, ou eu sei aonde eu estava com a cabeça, mas eu me deixei levar. Porque nessa hora tem que ser verdadeiro. Quem quer uma segunda chance tem que ser franco, irmão, tem que ser verdadeiro. Porque ainda que você encubra algumas certas verdades, o Senhor conhece todas. Por isso que ele diz que o que fala a verdade vai manifestar o quê? A justiça. Manifesta a justiça. Agora a pessoa fala que quer uma segunda chance, mas vive com coisas escondidinhas, isso não mostra que tem uma demonstração de que queira realmente uma segunda chance. Então temos que abrir os olhos para isso. Então a pessoa que quer uma segunda chance, ela chega e fala: olha, eu falhei com você, eu sei que te magoei, eu sei que te feri, eu sei que fiz coisas horríveis, não quero isso para a minha vida. Às vezes, irmão, a pessoa que quer uma segunda chance, pede até ajuda: me ajuda, não me deixa só, não me deixa cair, não me deixa prostrado. Então para você, o que seria uma segunda chance hoje? Aí eu pensei: será que seria um começar de novo? Dar um restart na sua vida, eliminar exatamente o que passou e começar daqui para frente? Será que realmente seria um novo começo, onde você falaria assim: peraí, dessa vez eu vou ser radical. Dessa vez eu vou ser radical. Antigamente eu quis ser um bom camarada. Eu fui parando aos poucos, eu fui cedendo aqui, resistindo ali, deixando aqui, fazendo vista grossa aqui, achando que talvez as pessoas me entenderiam. Mas eu percebi que essa é uma luta espiritual, não adianta. Não adianta, minha luta é espiritual, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de quem? De Deus. Então não vou mais, agora eu vou ser radical. Talvez foi por isso, irmão, que Deus me conservou salvo hoje. Na época que eu comecei a frequentar a igreja, que foi lá em 2008, que eu comecei os primeiros passos, eu tinha no grupo de jovem, mas muito jovem, irmão. Mas muito jovem. Naquela época que a igreja ainda estava, vamos dizer assim, bruta, crua ainda, não estava como está nos dias de hoje. Naquela época, no meu grupo de jovens, tinha cerca de 150 jovens. Então era muito jovem naquele tempo, para uma igreja que estava começando, e para o sistema religioso que era da época. Era difícil as pessoas frequentarem a igreja. Tinha gente que não passava nem na porta da igreja, irmão. Só para você ter ideia, se você chamasse para entrar, alguns parece que se eles entrassem, ele já ia sair com o cabelo comprido, assim, ó, arrastando o chão. Pensou que ia virar crente de uma hora para outra. Então eles tinham uma aversão muito grande. E quando eu me candidatei a obreiro para fazer a obra, muitos também fizeram a mesma coisa. E eu vou ser sincero para você, irmão, passaram-se cerca de mais de 20 anos, eu não sei quantos deles ficaram, e não estou falando no ministério, eu estou falando em Cristo Jesus. Muitos. Quantos jovens que eram até obreiros comigo, eu fui até na casa deles fazer libertação, porque estavam manifestando com demônios, e a coisa estava feia. A coisa estava feia. Então será que para mim uma segunda chance seria começar de novo? Ou talvez seria consertar os erros? Não, pastor, talvez para mim uma segunda chance hoje era a oportunidade, olha para o pastor, de consertar o que eu estou fazendo de errado. Sabe, eu não perdi todo o meu apreço por Cristo, eu não perdi todo o meu apreço pelo reino, mas assim, pastor, eu falhei, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu escondi coisas e continuo escondendo coisas que mais tarde, se não forem trazidas agora, mais tarde, pode lhe roubar a chance de muita coisa.
Eu mantenho um escondido, eu mantenho uma mentira. Então assim, pastor, eu acredito que ter uma segunda chance é uma forma de eu consertar esse erro. Para nós seria isso, para quem realmente quer ter vida com Deus. Mas para alguns, pode ser que seja uma oportunidade de errar de novo. Para alguns, irmãos, talvez seja uma chance de fazer tudo errado de novo. Enganei mais uma vez. Olha lá, o bobo. Não sei se essa palavra vai ser pesada para você, mas eu vou usar. Enganei o trouxa mais uma vez. Bobo! Fiz aquela carinha de gato, sabe, de cão sem dono, né? Fiz aquela carinha de triste, melancólico. Aí eu recebi um vídeo um dia de uma menininha, onde ela estava chorando e estava caindo lágrima. E no momento que caía a lágrima, a mãe dela ia lá e enxugava a lágrima. Mas ela queria mostrar para a mãe dela que ela estava chorando mais. Aí ela fazia o quê? Passava a mão na boca assim e colocava saliva no olho. Aí limpava de novo, ela ia e colocava de novo, porque ela queria que visse que estava chorando. Queria que visse que estava derramando lágrimas. Então volta para cá, irmão. Para muitos, para nós seria começar de novo. Vou deletar tudo, pastor. Não vou tentar consertar, não. Tem coisas que não vai ter como tentar consertar. É deletar, é apagar, é desfazer, é anular, é fazer com que caia no esquecimento. Outras coisas não, outras eu consigo até consertar. Outras eu consigo até colocar no eixo novamente, eu consigo colocar novamente no lugar, eu consigo dar um restart, eu consigo mudar. Mas para outros não, irmão. Para outros a segunda chance está sendo mais uma oportunidade de fazer errado tudo de novo. Para outros a segunda chance está sendo a oportunidade de errar outra vez. E aí, olhando para as Escrituras, agora vamos para a Bíblia, nós encontramos 4 pessoas. 4 pessoas que fizeram, na verdade 3. 3 pessoas fizeram bom uso da segunda chance. E é inevitável que a gente não pense no primeiro, que é o rei Davi. Olha o que diz o Salmo 51, vamos lá? Versículo 1, vamos ler de forma rápida, até o 13, diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga, qual é a palavra que ele usou? Apaga, essa é a palavra que ele usou. Apaga as minhas, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tem que ressalvar isso aqui, tem que ressaltar essa atitude. Você percebe, esse é um salmo que Davi foi citando quando ele havia cometido os 2 erros mais, podemos dizer assim, os piores erros que nós consideramos como piores. A Bíblia fala que primeiro ele cometeu um adultério, e depois, para encobrir o adultério, ele foi lá e cometeu um homicídio. Às vezes nós não fazemos essas 2 coisas, e glória a Deus por isso, mas fazemos outras, que não nos isenta da mesma condenação. Porque se você acha que existe pecadinho e existe pecadão, isso quem colocou na sua cabeça foi o diabo. Porque se eu cometer um crime aqui e matar, tirar a vida de alguém, e de repente aqui, numa situação boba, sabe, besta, eu vou lá e conto uma mentira. Se ambos não se arrependerem, ambos irão morrer, e ambos irão parar no mesmo lago que arde com fogo e enxofre. Não tem distinção. Não tem distinção, porque não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe o que a Bíblia considera como transgressão e existe aquilo que a Bíblia considera como iniquidade. E ambos que fazem isso, a Bíblia fala que eles vão parar no lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Acabou. Então para de ficar pensando que certos errinhos que você comete corriqueiramente, que não se arrepende dele e nem se esforça para mudar, você está achando que vai ter menos peso no julgamento do que o outro que faz algo horrendo. Tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Eu ia usar aquela expressão: quem avisa amigo
mas eu vou usar a Bíblia. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz à igreja. Não é porque você não sofreu perda, não é porque você não tem enfrentado uma consequência, não é porque o problema oriundo desse pecado não te acometeu ainda, que significa que você recebeu permissão para fazê-lo. Não recebeu. Nós não recebemos. Nós não recebemos. Em todo tempo, Davi poderia colocar a culpa nos outros, mas ele entendeu que o motivo dele estar vivendo, tudo que ele está vivendo, é por ele mesmo. Meu pecado, minha transgressão, minha iniquidade, eu cedi, eu falhei, eu não vigiei, eu não fui vigilante, eu dei brecha, e eu. Enquanto muitos que dizem querer uma segunda chance, eu só fiz porque você fez isso, eu só falei porque você falou também, eu só tomei essa decisão porque você tomou também. Se eu sou o que sou, é por causa de você, porque a minha resposta é justamente a sua ação. Então não vem colocar a culpa em mim não. Você não quer segunda chance coisa nenhuma não, irmão, nem com Deus e nem com ninguém. Quando você tenta nivelar erros, o dele é pior, o meu é menos, o dele é mais, o meu é menos, não, o dela é mais complicado, o meu é mais, light. Não tira isso da sua cabeça. Davi demonstrou realmente um desejo de arrependimento, de obter uma segunda chance, que ele chegou para Deus e não colocou culpa em ninguém. Ele não jogou culpa para ninguém, ele não colocou culpa em ninguém. Se ele estava nessa situação, era por ele mesmo. E ele tanto fez uma oração: apaga as minhas transgressões, Senhor, tira ela até das minhas memórias, leve embora até do meu pensamento. E aí ele continua dizendo, vamos lá: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é o quê? Mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando o quê, pessoal? Julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que... Não é no jogo de consciência que você vai encontrar a pureza para o seu pecado. Não é encontrando razão para justificar o seu ato errado que você vai encontrar redenção. Davi poderia tentar justificar de alguma maneira, Davi poderia querer encontrar alguma razão para ter feito aquilo, mas ele não fez. Ele não fez. Ele sabia que o único que teria poder para poder mudar as vestes, o único que teria poder para poder arrancar a culpa, era Deus. Lava-me, porque quando o Senhor fizer isso, realmente, eu ficarei mais alvo do que há. Continua: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus e apaga todas as minhas. Vou falar uma coisa aqui, volta esse versículo aí. Eu vou falar uma coisa aqui. Estou arriscando porque eu estou ao vivo, mas olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Escolhe alguém aí. Olha para o seu irmão e fala assim: você não tem vergonha não? Tem uns que olham para baixo, irmão. Cuidado. Olha para o lado, olha para o irmão, olha nos olhos da pessoa e fala para ela: não tem vergonha não? Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor não está me respeitando? Não, entenda bem, aqui a Bíblia fala que Davi pedia para que Deus escondesse a face dos pecados dele. Davi sentia vergonha do que ele havia feito. Davi estava constrangido. Davi estava constrangido. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados. Não olha, não olha, Senhor. Não olha.
apaga todas as minhas iniquidades. Continua, aqui começa ficando melhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o Espírito o quê? Então, como resultado, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Todo esse salmo foi baseado em uma atitude errada. Todo esse salmo foi baseado em um pedido de perdão. Senhor, me dê uma segunda chance. A segunda, João capítulo 8, versículo 1, preste atenção na tela. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, o que ele fez? Voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em... Irmão, aqui começa toda a história. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Você é Deus? Eu gostaria de uma resposta que o povo pudesse ouvir. Você é Deus? Que bom, gostei da resposta. Você é o diabo? Opa, gostei da resposta. Mas aí é a hora que eu penso e paro. Mas se eu não sou Deus, eu não sou do diabo, eu preciso escolher um dos dois lados. Se eu não sou Deus, eu tenho que no mínimo estar do lado de Deus. Mas se eu não sou o diabo, eu tenho que estar do lado do diabo. Então entenda isso que eu quero que você entenda. Eu tenho que escolher um dos lados, ou de Deus ou do diabo. Quando eu descubro, quando eu presencio, ou quando de alguma forma chega até o seu conhecimento, ou se isso acontecer relacionado a você, diretamente com você, e você vem e expõe o pecado de alguém, você está naquele momento demonstrando qual lado você escolheu. Quando você toma conhecimento do pecado de uma pessoa, e se não for para ajudá-la, você começa a comentar, você começa a partilhar, a compartilhar. Em alguns casos, alguns irmãos sentem até prazer na queda do irmão. Fulano caiu. Bem que a Bíblia fala, o ímpio não permanece na congregação do justo. Aí dá na hora de vão olhar assim e falar assim, mas cadê ele? Cadê o justo? Porque aqui só tem ímpio aí do jeito que eu estou vendo. Você falando desse jeito é só ímpio. Só ímpio. A Bíblia fala que Jesus ele voltou para o templo e ali começou a ensinar, começou a pregar, começou a falar. E eles queriam pegar Jesus de alguma maneira, eles queriam encontrar um erro em Jesus, queriam encontrar uma falha em Jesus, sabe? E eles foram lá e pegaram a mulher no seu próprio ato de adultério. Irmão, ninguém descobre um pecado de uma hora para outra, não. Ainda mais pecados como esse, que hoje em dia está descarado, né? Hoje em dia está descarado, mas antigamente erros desse porte eram feitos de maneira tão secreta que praticamente quando a gente ouvia ou sabia que alguém havia feito algo desse tipo, causava um pavor em todo mundo, uma assombro em todo mundo. Então ninguém acha alguém pecando dessa forma, não. Mas eles sabiam que tinha alguém. Trouxeram aquela mulher e expuseram. Quando você expõe o pecado de alguém, quando você expõe a nudez de alguém, quando você tenta, vou usar uma palavra que a gente vai entender muito bem, quando você tenta queimar uma pessoa para outra pessoa. Quando você tenta queimar, não é quando você procura o pastor e fala assim, pastor, eu sei que quando se trata de igreja, a Bíblia fala que cada um confessa a Deus, mas se trata de liderança, pessoas que estão à frente do ministério. E como o senhor é o líder que é responsável pela igreja aqui na cidade de Lucas do Rio Verde, e essas pessoas estão ligadas ao ministério, eu tenho por obrigação, não é expor, é levar ao Senhor para que uma atitude possa ser tomada,
para que o que seria apenas um perdão não se torne um escândalo na obra de Deus. Então isso não é exposição. Exposição é quando você fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro, fala para um, fala para outro, e quem realmente deveria saber para tomar uma atitude não sabe. Pegaram aquela mulher e expuseram ela, colocaram diante de Jesus, e realmente ela havia cometido esse ato, porque você não vê ela tentando dizer, não, é mentira, eu não fiz isso, eu não errei assim, não é dessa forma, dessa maneira, é mentira. Não, você não vê a pessoa relutar. Irmão, quando você acusa alguém e essa pessoa nem sequer reluta, é como diz o ditado, que quem cala, já deu a resposta que a gente precisava, já deu a resposta. Você não vê ela falando, não, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Encontro da pessoa, não foi eu, não. Essa mulher estava em silêncio. E olha o que diz o versículo seguinte, 4: e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, fazendo o quê? Adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Você sabe o que ele estava escrevendo na terra? A 10ª, minha maior obra-prima. Não, você não crê não? Isso aí é inveja gospel. Né? Ele, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Continua. E como ainda se insistissem, perguntando-lhe, então ele foi e se endireitou e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra. E aí ele tornou a inclinar-se e escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher, que estava no meio. E aí olha só, e endireitando-se novamente Jesus, e não vendo mais ninguém, a não ser a mulher, disse-lhe então, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela disse, ninguém, Senhor. E ele respondeu, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Segunda pessoa que recebeu uma segunda chance. Segunda pessoa que recebeu uma segunda chance. Terceira pessoa que recebeu uma segunda chance, Lucas capítulo 22, e esse é o mais conhecido de todos, porque pensa num homem que já pregamos sobre ele, o tão famoso Pedrão, né? Olha o que acontece no versículo 30 aí, ó. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, vai lá e confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir até a prisão e à morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo 3 vezes, antes que 3 vezes você me negues que me conheces. O diabo veio e falou assim, olha, esse camarada pode ser uma ferramenta útil nas minhas mãos. Então eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Vou perguntar de novo. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Vou perguntar para os obreiros. Pedro, você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Seu Marconi, o senhor crê que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Obreiro Flávio, o senhor crê que Deus tem um propósito para a sua vida ou não? Vai entrar esse também. Seu Valcur, o senhor crê que Deus tem um propósito para a sua vida, sim ou não? Léo, é a mesma pergunta. Isaac, Odair, Darcy, Luiz, Rose, Valdecila, Dona Dirce, Tueli, Anderson,
Todos vocês, quem crê que Deus tem um propósito para a sua vida, diga glória a Deus. Mas eu também não posso te dizer que o diabo também tem um. Não posso deixar de dizer que o diabo também tem um. Ele olha para o Pedro e fala assim: poxa, esse cara é usado por Deus. Se ele é usado para curar, então se eu puxar ele para o meu lado, eu posso usá-lo para ferir. Poxa, seu Marconi é um cara que é usado por Deus. Ele ajuda as pessoas, ele une as pessoas. Ele é um tipo de gente que não gosta de ver, sabe, contenda, discórdia. E eu não sei, ele tem um dom de Deus para unir. Então, se ele pode ser usado para unir, se eu puxar ele para o meu lado, eu vou usá-lo para dividir. Eu vou fazer ele causar divisão, sempre de contenda. Sempre contenda. Poxa, Tuélia é uma pessoa usada por Deus. Quando está alguém para baixo assim, ela vai lá e conversa com a pessoa, e a pessoa daqui a pouco sai dali radiante, dizendo que tudo pode naquele que fortalece. Se eu puxar ela para o meu lado, eu posso usá-la para fazer com que as pessoas percam a sua autoestima, faça as pessoas ficarem olhando para baixo, ficarem na pior. Da mesma forma que Deus tem um propósito para a nossa vida, o diabo também tem. Eu vou nesse cara chamado Pedro e eu vou trazer ele para o meu lado. E Jesus então intercedeu por ele e disse assim: Pedro, Satanás te pediu, Satanás te solicitou. Meu irmão, quando você se converter, você vai lá e ajuda seus irmãos. Não, Deus, ô Jesus, eu estou pronto para a prisão e se precisa até mesmo para onde? Para onde? Para a morte. Se eu pudesse olhar o rosto de Jesus, ele estaria fazendo assim, ó. Não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue. E aí a Bíblia fala que mais tarde, quando Jesus foi preso, e ele já agiu carnalmente, cortando a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, o soldado Malco, Jesus que teve que curar. Depois Pedro começou a seguir Jesus de longe. E aí a Bíblia fala que na primeira vez ele estava num determinado lugar. Alguém chegou e falou assim: ah, você é um deles, né? Você está com ele, né? Primeira negação: não, você está louco. Passado mais um pouquinho, ele está no outro lugar. Chega para ele e fala assim: ó, esse aqui é um dos galileus, você estava junto com eles. Não, você está doido, nem conheço esse homem. Segunda vez que ele o quê? Nega. Outra hora ele viu umas mulheres sentadas na beira de um fogo. A Bíblia fala que ele sentou junto no meio do fogo e começou a se aquecer, porque era um tempo frio naquela época. Então as mulheres falaram assim: ah, você é um deles, né? Ele disse assim: não, eu não sou. A mulher ainda foi até incisiva: sim, você é, porque você fala como eles. A tua fala te denuncia, o jeito que você fala, o jeito que você diz. Por isso que eu falo, irmão, que quando você vira crente, você muda seu jeito sim. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de pensar, o jeito de andar. E até as suas amizades, elas também têm que ser melhor selecionadas. Tudo tem que mudar, porque você fala como eles. O seu jeito te denuncia. E naquela hora ele ficou com mais raiva. E a Bíblia fala que ele praguejou e disse: não o conheço. E qual foi a melodia que ele ouviu? Galo cantando. Eu ouvi uma coisa esses dias não, já faz muito tempo, mas eu vou fazer uso. É clichê, mas é. Tem gente, irmão, que está negando Jesus tantas vezes que os galos já virou cantor e compositor. De tanta gente que está negando ele, e nega seguidamente. Mas a Bíblia fala, acredito que seja Lucas 22, versículo 61, coloca o 61, diz assim: e como lhe tinha dito, volta mais um pouquinho, e virando-se o Senhor, olhou para, irmão, eu acho que esse era um olhar melhor do mundo, mas acredito que na condição de Pedro era o pior olhar. Sabe, Jesus ali, sofrendo, de repente ele tira um tempo
para olhar para Pedro, em outras palavras, para dizer assim: não te falei, não te disse. E virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se então das palavras do Senhor. Continua: como lhe tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3. E aí olha o que acontece. E saindo Pedro para fora, a Bíblia fala que ele chorou amarga, e aqui ele obteve a segunda chance. Mas no começo do culto, eu disse que teriam 4, e eu retirei uma. Então vamos recapitular. A primeira pessoa que nós vemos que recebeu uma chance foi quem? Davi. Segunda pessoa que recebeu a segunda chance foi quem? A mulher adúltera. A terceira pessoa que recebeu uma segunda chance foi quem? E quem é a quarta pessoa? Exatamente, você e eu. Hoje Deus está nos dando a segunda chance. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Por causa de 3 textos. O primeiro você conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo texto, Isaías 53, versículo 6. Olha o que diz na tela: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí a terceira e último texto que eu quero que você compartilhar com você, Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e nos condenava, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora, para terminar, essa é a minha última fala. Será que Davi soube aproveitar bem a sua segunda chance? Soube. Você não vê Deus reportando a ele com alguma daquelas coisas. Será que aquela mulher adúltera soube aproveitar aquela segunda chance? Soube. Porque nós não vimos falar mais nada do que ela possa ter cometido, senão a Bíblia teria dito. Será que Pedro, ele soube aproveitar a segunda chance que Deus estava dando a ele, que Jesus estava dando a ele? Sim, por 2 motivos. A Bíblia fala que ele recebeu uma unção dobrada, que agora a Bíblia fala que somente onde Pedro passava, as pessoas colocavam os enfermos, os doentes, para que ao menos a sombra de Pedro tocasse neles, e assim eles ficassem o quê? Mas aqui não é o que mais me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é que mais tarde, quando Jesus mais uma vez é preso, a Bíblia fala que naquela hora, os discípulos, aqueles que lá no começo não havia negado Jesus, mas somente quem? Pedro. Agora, todos eles fugiram, sumiram. Só ficou um, quem? Quem? Pedro. Aí Jesus, tentando tirar uma casquinha, virou e falou assim: Pedro, você também vai ficar? Você não vai fugir? Você não vai correr? Ai, irmão, eu posso ver na voz de Pedro dizendo assim: Senhor, esse não é um erro que eu vou cometer novamente. Pedro, vai, foge. Não, eu já experimentei isso, Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Eu já cometi esse erro uma vez.
Eu já cometi esse erro uma vez, eu sei o preço que eu paguei. Agora, Senhor, eu vou fazer uso da minha segunda chance. O que você está fazendo? Ou o que você vai fazer a partir de hoje com a segunda chance que Deus está te dando? Só as suas obras e só o tempo lá na frente dirá. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.